Sí, Hola Samuel. E Samuel, Ora, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais o nosso webinar da área comercial. Este webinar tem por objetivo, tem por desafio ou por tema principal os desafios do setor imobiliário da próxima década. Como sabem, nós temos estado a vir a desenvolver nos últimos anos um conjunto de trabalho em termos de a área fechada com um grupo de pessoas que se pretendem que no futuro sejam especialistas na área comercial, que no fundo é todo o trabalho da área imobiliária de preparação ou de trabalho para que depois nós possamos alimentar e controlar, através da fileira e de uma rede de parceiros, todo alimentar o produto final, seja ele residencial, seja ele atração de investimento para a área comercial, logística, indústria ou outro tipo de atividade económica que se tem que desenvolver em cima ou com um imóvel. Mensalmente temos feito um conjunto de webinars com um conjunto de temas que se pretende que seja um ciclo para contribuirmos para o conhecimento de todos e para o desenvolvimento de todos em toda esta temática. No último trimestre fizemos três webinars onde iniciámos por apresentar um conjunto de ideias e de parceiros e de soluções inovadoras. Hoje vamos continuar com essa temática com dois convidados que eu convidei para falar sobre as implicações, no fundo, legais e fiscais da atração de investimento para Portugal. É dos desafios maiores que nós temos na nossa realidade, porque hoje, felizmente, ainda bem, somos abordados e somos contactados e acompanhamos cada vez mais clientes, sejam institucionais ou particulares, portanto, estrangeiros, que querem ou investir ou, no fundo, trabalhar em Portugal, mas há um conjunto de situações que muitas das vezes nos são colocadas e nós ou não temos como responder, ou então, procurando a informação, ela está dispersa e é muito, à boa moda portuguesa, é muito complicado, nós encontrá-la e de forma que seja entendível por nós, porque não somos especialistas, não temos que ser fiscalistas, e também, muitas das vezes, ela até pode ser contraditória. O objetivo deste tema é precisamente desmistificar, simplificar e falar com quem sabe para nos ajudar a, criar um conjunto no fundo, de processos para que de forma simples nós possamos informar, ajudar e depois acompanhar para os parceiros certos, para os canais certos, o nosso cliente para que de forma ágil, segura, simples e rápida nós possamos concretizar negócios e os possamos ajudar a concretizá-los. Portanto, agradeço-vos a todos a vossa presença, o empenhamento e o interesse que têm cada vez mais por este grupo e eu vou passar sem mais então ao nosso convidado, ao Edmundo, que é o especialista sénior aqui do grupo da SXP Portugal Comercial Group, para então nos hoje dar aqui uma informação importante e um conjunto de ideias, como é que nós podemos abordar este tema. Edmundo, muito bom dia e obrigado pela tua presença já agora. bem, haja. Antes de mais, muito bom dia a todos e agradeço exatamente o convite que me foi passado pelo David. E o objetivo aqui é um bocadinho dizer e dar ajuda a vós de quais é que são os problemas que aparecem e a análise do ponto de vista fiscal quando aparece na vertente imobiliária. Isto basicamente toda a gente já sabe o flagelo digamos, da vertente imobiliária que o nosso país atravessa e primeiro que tudo vou dar um panorama fiscal genérico que muitas das pessoas não têm a consciência, mas o peso do Estado ou da fiscalidade na, na criação de um apartamento ou na constituição até à fase final de comercialização chega a representar 35, 37% do preço de venda. Ou seja, aonde é que isto está? Se nós olharmos
O desenvolvedor, quando compra um terreno, está a pagar o IMI, o imposto de selo, depois está a pagar as taxas camarárias para o licenciamento, pagar todas as taxas e taxinhas, portanto, na apresentação do projeto. Entretanto, quando está a edificar, está a pagar o IVA dos materiais a 23%, daí se fala muito no abaixamento do IVA para, em matéria de construção, porque a brincar, se passar o IVA para 6%, estamos a falar de uma redução efetiva de 17% na componente de materiais, ok? E é lógico que aqui podíamos estar a referir, e aí era explicitar, pronto, que seria, uma coisa era prédios para arrendamento, podiam ter um benefício, ou um IVA intermédio, se fosse para prédios para unicamente para comercialização e lucro, aí seria outras vertentes. Depois a acrescentar a isso temos os gastos IRS dos operários, IRC da própria empresa, mais as taxas de ramas, etc., que a própria empresa paga, e depois, quando vamos à fase final de venda, à mesma, e que é suportado pelo comprador, temos à mesma o imposto, o IMT e o imposto de selo, mais a escritura, mais tudo o resto. No cômputo deste somatório, se nós olharmos, é um peso muito elevado. Daí temos associado às dificuldades camarárias, digamos, da aceitação de novos projetos, do tempo, do delay de tempo, temos aqui um problema relativamente grave e daí a falta de construção em Portugal ou de renovação muitas vezes também em Portugal. Pronto. Agora, eu subdividi este tema do ponto de vista fiscal para vos dar um apoio em duas vertentes. Uma coisa é o retalho. Em que é que vamos considerar o retalho? Retalho, venda de casas, que é aquilo que a maior parte de vós funcionam a nível da EXP. Ou seja, o que é que interessa então aí eu olhar quando estou a pensar num cliente ou nacional ou estrangeiro? Nós, quando vimos a publicidade de uma casa, e aí eu dou sempre esta sugestão, convém fazermos, perguntamos ao cliente que nós representamos por quanto é que ele quer vender a casa, ele diz, olha, são 200 mil euros. Vamos colocar esta suposição. Sim, senhora, mas esquecemos sobre os 200, quem vai comprar, quando fazemos a qualificação do comprador, devemos verificar que ele não precisa só de 200. Ele vai precisar de mais o IMT, mais o imposto de selo, mais as respectivas despesas, se for recorrer a crédito, etc. Portanto, temos que ter em linha de conta que a vertente fiscal e, ao mesmo tempo, de quando se pensar em vender ou não, como é que vai jogar e para guardar a documentação. Daí, hoje em dia, ainda há pouco tempo, eu estive há quatro dias, foi a semana passada, aliás, na quinta-feira, no ISCTE, numa coisa engraçada, com um gestor de fundos e com o Pereira Coutinho da Lince Capital. E foi muito engraçado porque todo o mundo dizia, pá, cada vez mais a nossa função funciona a nível de serviços. Porquê? Eu quando trato para um cliente, se eu lhe der já um dossiê indicativo disto, olha, o seu investimento tem este padrão, vai ter este custo efetivo. Não é, eu não me apoquentar só em ser o vendedor, mas tem este custo efetivo. Resultado, quem olha para nós já sabe já sabe que dinheiro é que vai ter que disponibilizar, qual a sua capacidade e a capacidade de risco que tem, ok? É certo que nós temos um conceito em Portugal a nível de retalho. Epá, como sabem, o IMT varia muito em função da localização, apesar de ter aqui padrões, se é primeira habitação ou não é primeira habitação, pode ir entre 1 a 8%, valores a que estamos a atribuir. A única coisa que é fixa é o imposto de selo, que o temos na casa dos 0,6% por mil, portanto, que é uma vantagem, mas ao mesmo tempo não é assim tão considerável. Agora, há que ter em linha de conta um pressuposto, por exemplo, do ponto de vista fiscal, que eu digo quando falamos do cliente vendedor. Nós perguntamos ao cliente vendedor, porque quando vocês fazem a angariação, ou quando fazem a angariação, olha, você já pensou nas suas mais-valias? Ah, não, eu penso depois. Mas convém pensar um bocadinho antes. Porque se às tantas você quer para vós, ou numa herança, por exemplo, como sucede, querem, que normalmente os herdeiros dizem, nós queremos 150 ou 200 mil para cada um, e são quatro, porque o prédio tem que ser vendido por 800 mil. Mas olha, o prédio não vale muito bem os 800 mil.
Ah, não, não, mas nós queremos 200 mil porque eu já estou a pensar o que é que vou fazer. Então, se calhar aí temos que ter aquilo que eu chamo um bocadinho a fiscalidade criativa, que é olhar para o problema e ver que soluções é que eu tenho para ali. Onde é que eu posso ir fazer redução de mais-valia? Portanto, se aquilo são herdeiros, significa que têm uma habitação própria e permanente. Portanto, o que significa que vão ser sempre taxados a 100%. Porquê? Porque só a 50% só se for a habitação própria ou permanente, no pressuposto que vai existir um reinvestimento. Ok? Isto para profissionais, aliás, para proprietários nacionais ou estrangeiros, certo? Têm é que ser residir cá. Portanto, não há um critério de nacionalidade aqui colocado. Agora, tenho um quê? Se eu quero fazer isto, então, quais são as despesas que incorrem? Se calhar vale a pena eu juntar toda a papelada de todas as despesas durante o percurso da vida do imóvel nos últimos 12 anos para as despesas incorridas em melhoramentos, quaisquer que sejam as obras, seja máquina de lavar a louça, porque se eu vou deixar a cozinha pronta, não é? Para habitar, aquilo incorpora um custo do respectivo imóvel. Certo? Há que alertar o cliente para isto e a brincar. Uma ou outra das soluções, se o cliente tiver um amigo que lhe faça uma obra de rejuvenescimento ou de preparação da casa para venda, essa fatura de obra, ou seja, mas tem que constar e tem que ser completamente descritiva das obras que vai fazer, pintura, verificação de eletricidade, verificação da canalização, remendos, verificação dos telhados, algerosos, etc., zonas comuns, pronto. Resultado que pode atingir e auxilia a reduzir a respectiva mais-valia. Ok? São considerações a ter. No que respeita à vertente de. É lógico que neste momento, desde o ano passado, houve uma vantagem muito grande com o novo diploma a partir de agosto do crédito jovem. Pronto. Toda a gente sabe, é até aos 35 anos, inclusive, portanto, havia aqui a questão quando se ouvia falar dos 35, se os 35 eram inclusos ou não, ou se era só a partir dos 36. Portanto, até aos 35 é a possibilidade do crédito jovem, em que crédito jovem, que basicamente o que consiste é na isenção de IMT e de imposto de selo. Pronto. No montante da casa até 300 e, não vos quero estar a dizer em erro, 316, 772 euros. Ok? Aí tem isenção. Se for superior a isso, até aos 633, 453, 400, até aos 633 mil euros, 453, pode existir uma isenção parcial. Ok? Quer do IMT, quer do imposto de selo. Portanto, o que dá aqui alguma margem de manobra. Tem é que preencher um conjunto de requisitos. Portanto, tem que ser primeira habitação para os jovens, não podem ter tido nunca nenhuma habitação em seu nome, têm que ser, digamos, têm que ter a condição nos últimos 3 anos, não podem ter nem parcela de habitação, nem habitação. Portanto, é um mercado-alvo que é muito apetecível, ok? No que respeita, agora vamos para a vertente na tributação do comercial, quando olhamos para o comercial, que é a nossa área, não é? Quando nós dizemos, ah, não, vocês não, temos que ter muita atenção, por exemplo, e saber exatamente do que é que falamos, porque no mercado comercial olha-se principalmente, e as empresas olham para o EBITDA Data, vocês já devem ter ouvido falar, e da yield, não é? A EBITDA Data mais não é do que, aliás, e atenção, porque é que se olha para o EBITDA Data? Porque o EBITDA Data corresponde a Earnings Before Interest, Taxes and Amortizations, que significa ganhos antes de juros, impostos e depreciação das amortizações, que é a receita operacional da empresa. Porquê? Eu posso ter uma faturação de 3 milhões ou de 6 milhões, mas o meu EBITDA ser 250 mil. Isto significa que eu não vou ter um investimento. Esta empresa tem que perceber estrategicamente o que é que se passa com ela. E quando eu estou-me a referir à empresa é porquê? Porque no imobiliário nós estamos a olhar para um hotel, é uma empresa, certo?
Estamos a olhar para um turismo rural. Se eu tiver qualificado como turismo rural e não tiver em nome individual, tenho que olhar como empresa, não é? Se eu tiver a olhar para um prédio de rendimento, em que é que eu considero um prédio de rendimento? Um prédio que esteja ou em escritórios ou em aluguer habitacional ou em aluguer estudantil, eu vou olhar para o rendimento líquido que ele me vai dar. E, portanto, e aí eu vou olhar para a yield, que é a percentagem que me vai dar face ao meu investimento. Eu estou à espera de que venha 8% quando sou falar, epá, são 8% ao ano. Significa que eu faço o investimento tido, eu estou na expectativa de que aquilo me vá pagar um valor de 8% face ao investimento que eu requeri. E numa perspectiva, sem esquecer, e é lógico que aí eu muitas vezes contraponho com uma coisa, é bom não esquecer que embora o investidor normalmente não esqueça esta circunstância, que é quando ele investe no imobiliário, o imobiliário tendencialmente no nosso país não tende a decrescer. Ok? No Japão tende a decrescer, é uma coisa, eles fazem a amortização do imobiliário, ok? Para terem uma ideia, nós cá não fazemos e, portanto, daí nós temos o coeficiente de quando fazemos o cálculo da mais-valia, não é? Resultado, então se ele está a crescer e se eu tenho 8% de yield, se calhar eu não tenho uma yield efetiva só de 8%, eu tenho uma yield de mais alguns pozinhos derivado do crescimento que eu tive, certo? De ano para ano. Porquê? Se eu tive, imaginemos que eu faço um investimento no ano X e no ano X mais 3 vou fazer a sua venda, eu naqueles 3 anos, não é? Eu tive um crescimento, ou anualmente tenho. Portanto, isto porquê? Porque é que eu estou a dizer isto? Esta necessidade de nós percebermos o tempo do investimento. Porque o fundo, por norma, é finito. Ou seja, aquilo que o fundo faz é depois reinvestimento entre próprio, cria um novo fundo. Mas o fundo, por essência, tem que ser. É 7 anos, é 10, é 15 anos. Depois faz a revenda dos seus próprios ativos, quando tem ativos interessantes e que são estratégicos, faz novamente a revenda para o novo fundo que ele voltou a criar. Ok? E, portanto, há necessidade de eu ter estas noções. Está bem? Não é. Hoje em dia, a acrescentar uma coisa que eu acho muito, muito importante e que depois mais à frente irá ser passado para o colega que vai falar a seguir, hoje em dia a vertente bancária que vai começar a ter o menor peso de intervenção nos créditos. Porquê? Porque está burocratizada, está excessivamente cara, digamos, não está no posicionamento do auxílio do comprador. Seja ele particular, seja ele empresa, seja ele investidor. Então vão começar a existir o conceito de fundo corporativo ou de investimento privado, seja, são vários modelos e nos quais nós, na própria XP Commercial, já estamos a antecipar um bocadinho esse processo. Para quê? Em que pequenos fundos que fazem o investimento e o empréstimo, verificando qual é que é a taxa de risco e o respectivo retorno. Isto implica que, por vezes, custos mais baixos em termos de investimento e, do ponto de vista fiscal, está perfeitamente aceitável e sem qualquer stress. Ou seja, depois quaisquer dúvidas que tenham, para já a meia hora está basicamente já quase passada, não é? Dúvidas que deixo ao vosso critério. Aquilo que quiserem colocar como perguntas, forças, estão à vontade. Uh, Dúvidas ou questões que queiram colocar. Isto é só uma breve resenha do que é que nós temos no nosso país, porque depois, como é lógico, varia de país para país. Só uma chamada de atenção. Para clientes estrangeiros, uma necessidade de captação que eu considero extraordinariamente importante é a nossa legislação de sucessão, ok? Para terem uma ideia, porquê? Porque é que isto é muito importante. Nossa primeira linha de sucessão, que estamos a falar filhos, pais, filhos e enteados, temos assim a considerar, não paga imposto sucessório. Agora, na Suíça paga, na França paga, em Espanha paga, na Dinamarca paga,
Na Suécia paga. O que é que acontece? De um momento para o outro, eu posso estar a falar, mas se eu só tenho algumas contas bancárias, não é muito, tudo bem. Mas vamos olhar para o panorama na vertente comercial para quem tenha acima de 1 milhão de euros de património. De um momento para o outro, estamos a falar de um pagamento de 200 mil ou de 300 mil euros. É significativo. Então, o que é que eu posso fazer? Amigo, olha, compra uma casa em Portugal, muda a residência fiscal para Portugal, não necessita de cá estar presente todo o tempo, mas está cá, certo? Passa a ser residente fiscal, não necessita de vender as propriedades que lá tem, porque a partir daí eu passo a ser cidadão local, com residência fiscal cá e passo a pagar o respectivo imposto das propriedades que eu possuo lá. A quando da sucessão, no meu falecimento, seja aquilo que for, os meus vindouros terão acesso a. São algumas dicas. Quaisquer dúvidas ou necessidades ou coisas que queiram analisar especificamente, é entrar em contacto connosco na XP. Cá estamos. Ora, muito bem. Muito obrigado por esta disciplina férrea do tempo, não é? Mas eu vou aqui introduzir alguns desafios eh, para que se abra a discussão e eu espero que toda a gente que está interessada que também participe nessa discussão durante 10 minutos, que é para depois passarmos Uhum, ao próximo convidado. Portanto, de forma muito simples, a primeira confusão ou a primeira dúvida que as pessoas têm muitas das vezes em questões fiscais tem a ver precisamente com a questão sucessória. Eu tenho nos últimos tempos visto que há pessoas que têm heranças, a maior parte uhum, delas indivisas. Quando essa herança é feita, existe duas, como tu disseste e bem, existem dois tipos de imposto. O imposto sucessório, que em Portugal, em primeira linha, em primeiro grau, está isento de imposto sucessório, e depois existe o imposto de mais-valia. Na prática, e isto é muito polémico, uhum. porque existe várias interpretações, e por isso é que eu vou trazer este tema aqui. A minha interpretação ao longo dos anos é que quando nós temos uma herança indivisa, e se ela é feita por transmissão de herança e não por transação, na prática não há direito a pagamento de mais-valia. Ah, isto é assim. Do ponto de vista real, deveria ser. Existe alguma jurisprudência que passou, mas a administração fiscal, por norma, faz o pedido do pagamento e impõe o pagamento, mas depois, por recurso, ou seja, faz o contencioso, faz o contraditório, mete-se em tribunal e vai-se lá buscar. Pronto. Por norma é isso. Agora, é lógico que atendendo, há muita gente que não quer ter o trabalho, não quer ter a chatice de colocar depois em tribunal, de ter o. Porquê? Porque enquanto faz isto, o Estado, a administração fiscal, vai querer uma garantia de pagamento. Das duas, uma, ou faz a garantia o próprio imóvel, ou faz a garantia uma conta penhorada, com uma penhora numa conta, ou uma garantia real, seja aquilo que for, e enquanto o processo trata, cá está, o custo burocrático que o nosso país tem, porque depois isto pode demorar um conjunto de tempo até à sua tomada de decisão. Ok? Agora, por norma, a administração fiscal procura lá ir buscar. Ou seja, até 1990 e picos, era a administração fiscal que tinha que fazer o meio de prova. E, portanto, daí demorar muito tempo e não estava, o contribuinte estava mais descansado. A partir dessa altura, quem começou a fazer o meio de prova, a administração fiscal emana aquilo que nós tínhamos para pagar e diz: agora você venha cá e prove-me o contrário. E por isso é que nós vimos muitas vezes pagamentos que não sabemos o que é, chegamos lá, olha, mas isto não é assim, não, mostre-me lá então. Então traga-me lá a documentação. Um exemplo do mais típico e do mais básico, o IVA. O pessoal tem a receber o IVA, certo? E qualquer pessoa, a partir dos 5 mil ou 6 mil euros que vá requerer o IVA e que não tem dizer, queira mesmo receber, por norma já sabe que vai ter uma inspeção. E que vão dizer, queremos ver os últimos 3 anos. Vêm os últimos 3, não encontraram nada para fazer retificação. Atenção, então queremos ver agora os últimos 7. Porquê? Porque no limite são os 10 anos que é a obrigatoriedade de manter a respectiva documentação fiscal. Isto para a empresa, atenção.
para particular é 5. Portanto, traga-me lá os elementos. E resultado, só depois de verificar isso tudo, vão andar ali até à última a discernir, então depois é que fazem o respectivo encontro e o respectivo reembolso. Portanto, é lógico que existe essa noção, é perfeitamente cabível. Porquê? Porque depois aqui há jurisprudência, para um lado, ainda não há jurisprudência de forma a dizer taxativamente é só esta a opinião. Não. Ainda há a situação que dependerá um bocadinho do tribunal, que é o livre-arbítrio absurdo que nós também temos. Não é? Há noções que faria mais sentido dizer se isto advém de, por exemplo, uma situação que convém alertar também. Epá, quando façam uma angariação ou quando tenham qualquer coisa a nível de uma herança, nunca se ponham a apresentar a clientes nem nada do género sem existir, mesmo que haja um cabeça de herança, atenção, sem que todos os herdeiros tenham subscrito que aceitam as condições dessa promoção. Porque basta um dizer que não e resultado, quem é que vai ficar mal na figura? Sois vós. Porquê? Porque para todos os efeitos apresentam o imóvel, a coisa arrancou para a frente, quando chegam à altura de ir para a frente, ele disse: Não, não, eu quero muito mais. E resultado, empanca ali o processo, porque tem que haver uma decisão por parte de todos. Pronto. Ou Sim, seja, ele nem precisa dizer que não aceita, basta dizer que não sabia de nada. basta não ir à escritura, Não, basta dizer basta que não não se sei de nada. apresentar. Ah, Exatamente. não fui, não pude, não quis, estou contra aquele valor, nem sequer lá pus os pés. Ah, mas o outro é que é o chefe é a cabeça da herança, como se costuma dizer. Está bem, mas tem que ter o relembrar. Deixa-me só fazer aqui um apontamento por causa das isenções de IMT, que é importante. Atenção, que há uma isenção, é também isento de IMT, que muita gente se esquece, em processo de divórcio. O que é isso? Eu tenho um casal que se está a divorciar e a outra parte quer adquirir a cota correspondente àquele que se vai divorciar, ok? Há muita gente que se esquece, esta aquisição é isenta de IMT. Está descrito na lei, ponto, ok? Isto por vezes pode ser, é bastante importante. Muito bem. Já agora estamos a Só falar. um apontamento, não esquecer é sempre a circunstância de primeira habitação para ter acesso às regalias. O que é que isto significa? Se eu tenho uma casa, antigamente não havia, o tempo era um ano, ou seja, no limite será um ano e meio. Pá, portanto, se a pessoa, se temos alguém que conhecemos, que sabemos que vai vender aquela casa ou está com predisposição para mudança, amigos, é um exemplo típico. Eu resido em Lisboa, mas tenho uma casa no Porto que é segunda habitação. Estou a pensar em vendê-la. Pá, quando? Pá, no decurso do próximo ano gostaria. Olha, então vamos fazer aqui uma coisa. Vamos fazer a gestão fiscal. O que é fazer a gestão fiscal? Vamos fazer a mudança da habitação primária para o Porto, epá, e daqui a 6 meses vamos começar a trabalhar a casa como deve ser, a pôr em venda, sabendo que aceitamos um contrato, um CPCV imediato, mas a escritura será um mês, no mês subsequente, ou período de nojo que é feito de que é que isto evita? Que haja, ou seja, vai fazer o reinvestimento. Porquê? Porque depois, imaginemos que até em Lisboa até tem um crédito bancário, se eu abater ao crédito bancário já entra como reinvestimento. O que é que ajuda? À redução de mais-valia fiscal. Ok? Já Um agora, exemplo. já agora, Força. aproveitando essa história, e eu vou fazer essa pergunta porque me tenho feito muitas vezes essa pergunta e eu já expliquei isto montes de vezes e ainda bem, e isto na nossa atividade é recorrente. Afinal, como é que se Uhum. calculam as mais-valias? Isso é giro. Eu depois posso-vos fornecer a mais-valia, é o valor de realização, ou seja, certo? Menos o valor da aquisição. Atenção, o valor da aquisição é aquele que está escriturado. Não é o que Quando está a primeira não é o que escritura, está na caderneta. não é o que está na caderneta. Aliás, pode ser se o valor que está na caderneta for superior ao valor da aquisição. É o maior dos dois valores. Tenham sempre isto em atenção. Por norma, o valor da caderneta é mais baixo, mas é sempre o valor da aquisição. Por norma, é aquilo que eu digo, é o valor que está escriturado. Porquê? Que é aquele que está a consubstanciar o valor que foi pago,
e que foi efetivamente pago, e tenho o documento a comprová-lo, que é a escritura, ok? Depois, vezes o coeficiente de desvalorização monetária, que é aquilo que eu há bocado estava a dizer, ou seja, no Já nosso, agora, já enquanto que agora, no já, Japão consideram, fazem depreciação, nós cá, ok, eu investi 130 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão há X tempo, epá, quanto é que foi? Foi em 2005, então eu tenho que multiplicar por 1,04, pensou-se que era 4% ao ano, sim senhor, e vai-me dar o valor à data de hoje, que mais não é do que eu transitar o valor que eu investi naquela data, não é? À data de hoje, quando foi realizada a escritura. Ok? já agora explica-me aqui o que é esse valor o coeficiente de desvalorização monetária em português, que é para a gente perceber. Basicamente é a inflação. Sim, exato, era isso que eu ia dizer. Basicamente é o valor da inflação. Está a entrar. O que é que significa? Por isso é que muitas vezes se ouve assim: E é por pá, isso é se que eu puser ele o só fez dinheiro isto no banco, porque se puser no o dinheiro Japão, no. desculpa, ele disse isto porque tu disseste a dizer, no Japão deprecia, isto é, baixa. Porquê? Porque o Japão vive em deflação. Não, não tem só a ver com isso, tem a ver com a noção que eles têm da casa. É muito engraçado, ou seja, como eles têm falta de espaço, certo? Ou seja, a a inexistência de espaço faz com que, a partir do momento em que ele é edificado e que existe uma resolução, ele vai começar a ter chegar ao valor zero, ponto. E depois, a partir daí, não é aceito para mais nada. É lógico, depois na venda tu podes fazer a venda pelo valor que quiseres vender, mas não há aqui um conceito de. É, em termos de mindset, é completamente diferente do nosso. É engraçado porque depois de latitude para latitude temos diferenças muito grandes. Agora, a inflação basicamente é pensarmos isto. Se eu tenho 1.000 euros, como os nossos avós costumavam ter debaixo do colchão, não é? Eu no ano a seguir, ao passar 3 anos, os meus 1.000 euros, apesar de serem 1.000 euros, mas já não me vão permitir comprar um conjunto de coisas que eu há 2 anos comprava. Eu com 1.000 euros há 2 anos comprava, imaginemos, um cabaz de compras que me dava para o ano inteiro. Eu, passado 2 anos, os mesmos 1.000 euros só me vão dar para um cabaz de compras que dá para 8 meses, não é? Ou seja, isto de uma forma muito simples, é isto que se passa com a inflação. Quando nós olhamos, aumentou os custos, significa que o nosso dinheiro vai perdendo. Daí nós dizemos, quando colocamos o dinheiro no banco, é triste porque nem cobre o valor da inflação. Os juros que pagam nem cobrem o valor da inflação. Então, mais vale pensar assim. Daí as entidades bancárias acabam por não ser as mais simpáticas, porque eles emprestam um valor extraordinariamente elevado, não é? Fazem-se pagar por custos operacionais elevados, mas a quem lhes dá o dinheiro para funcionar não remuneram minimamente para zerar as contas. Vamos considerar assim, as pessoas vão perdendo dinheiro. Pronto, Eu ok. gostava de colocar aqui uma questão. Força. Já ouvi o mesmo cenário nas duas situações, tanto na compra como no arrendamento. Sim, Os proprietários estão a ser informados pelos seus advogados, a dizer que, por exemplo, no caso da venda, imagina uma venda de 500 mil, de 500 mil euros. certo. E então o que é que eles fazem? Dizem que vendem também 50 mil euros em mobiliário e a venda é por 450, Sim, sim. que vão poupar Que na vão poupar porque mais-valia. é imobiliário em segunda mão, é o conceito de venda em segunda mão. Exatamente. E também nos arrendamentos também estou a ouvir já isso, Arrendamento com mobiliário, ou seja, já com mobília incluso ou sem mobília inclusa. que Sim. vai também baixar. Permite fazer um abaixamento, sim, do ponto de vista fiscal. Sim. Exatamente. Portanto, eu estou a ser surpreendida que quase todos os Só proprietários, aqui pelo menos de Cascais, está a haver uma grande mancha a virem a já querer. a querer estas soluções para pensar, ok, mas olha, temos que pensar já, começa a Mas pensar atenção, que eu É. quero isto, isto e isto. Eh, Aliás, cá está, só que é assim, quando se vai fazer essa a amostra dessa casa, desculpa só te interromper, sim, porquê? sim, sim, sim. Porque é bom alertar à pessoa o seguinte, atenção, existe isso, agora você tem que objetivar, não é? Quais é que são os artigos em venda.
para eu ter e porquê que é isso? Ou seja, porquê? Porque depois não pode haver aqui uma noção especulativa. Vamos colocar, quando eu digo uma noção especulativa, não é por eu ter lá um móvel do IKEA que me custou 300 em que eu vou pôr exatamente o valor de compra dele de 300. Não, porque ele já teve uma depreciação. E, portanto, é bom não pensar que isto não é trigo limpo, farinha a amparo. Não é, não Mas é chegar ali e dizer, os proprietários estão a pensar nisso. não, não pode ser. Uma coisa é eu ter uma obra de arte, ok. Vendo com o quadro, é que é um gargaleiro, ok. Qual é que é o valor de mercado que me foi atribuído? Vem cá um avaliador, por exemplo, faz-me a avaliação, vale 5.000 euros. Ah, não, sim, sim, eu vou deixar o quadro. Agora, quem é que deixa o quadro? Comprou, porque é uma opção, por norma, um gosto pessoal. Raramente. Aquilo que Claro, normalmente o pessoal supõe é, ok, eu fiz o decor da casa em função desta casa. Para a outra casa já não quero levar este decor, já estou cansado, já estou isto. Então vou deixar o material. Até mandei fazer as mobílias em Passos de Ferreira. Vamos colocar a coisa assim. Gastei 15.000 euros em mobiliário. Tenho a fatura. Então vou meter os 15.000 euros. Não, amigo, não vai. Porque obrigatoriamente vai ter 30% de depreciação. ok. Ponto. Depois Obrigatoriamente. Pelo depois temos menos aqui no outro, mínimo. depois No temos aqui mínimo. outro problema. Depois temos aqui outro Não é? problema. E se o cliente comprador não gostar da mobília? Se não gostar da mobília, diz eu não quero minimamente aquilo. Temos Olha, aqui, ele temos até aqui uma pode. discussão entre que o gajo diz que Oh, tem 20 mil euros de mobília e o gajo só pá, você até dado eu oh, não quero, portanto, eu tenho que gastar dinheiro oh. para tirar isto daqui. Até vamos colocar isto no fio da navalha. Quando eu digo no fio da navalha, que é o quê? Vamos fazer, cá está, novamente aqui uma resolução. Ok, olha, você compra e depois, se quiser, manda para o Lixambil e tudo o resto, só para ficar escriturado, como muitas vezes acontece. Portanto, No isto é fundo para é sermos isso. práticos e para sermos objetivos. Epá, eu evito, eu faço-lhe aqui um jeitinho, você faz-me um jeitinho, isto fica tudo jeitoso. Correto? Ok. Mas a verdade é que depois, se a administração fiscal o quiser, vai ver a casa do novo e encontra lá a mobília e diz: Oh, amigo, então andaram aqui a brincar connosco. Olha, mostra-me lá como é que foi a mudança. Hã? Sim. Onde é que estão as despesas da mudança? Ah, não tenho. No privado pode acontecer, certo? E Portanto, depois não é difícil de- da administração fiscal lá chegar. Portanto, a ideia aqui é sempre uma coisa, é termos um mínimo de aceitabilidade e de razonabilidade. Quer dizer ao outro, olha, pode fazer um jeitinho, mas não vamos pôr aqui mundos e fundos, vamos pôr 20 e tal mil euros ou 30 e tal mil, conforme seja uma depreciação no material, e se a outra parte aceitar, porque a outra parte efetivamente pode dizer que não, não quero, não vejo, tenho a minha mobília e já tenho as coisas e não quero. Não é? depois, até porque depois podemos estar a criar um problema ao próximo, que é quando ele vender a casa, Claro, efetivamente comprou por Exatamente. 500, mas ele só consegue justificar 450 e ele vai sofrer uma valorização que não existiu. é. Nem mais, Mas, nem mas, mais. mas estou a ser surpreendida por isto, porque eles dizem assim, pronto, o estudo de mercado realmente dá o valor da casa dos 500 mil, só que Certo? em termos fiscais eles querem fazer dividir entre Sim, a casa, o valor da casa na escritura e o resto em sim, mobiliário. é imobiliário. Aqui eu chamo a atenção e os advogados aí são, lá está. Por isso é que cada um faz o seu papel, mas há aqui uma diferença sempre e temos que ter nós, como agentes imobiliários, temos que ter esta interpretação, que há uma diferença entre o que é legal, jurídico, e o que é fiscalmente aceito. Exatamente. Que é aquilo que o Edmundo estava a dizer. Eu, quando introduzi a questão aqui das heranças, foi precisamente porque a grande polémica está em o que é juridicamente e o que é legalmente aceito em termos fiscais. E depois temos sempre o tribunal para resolver. Só que nós sabemos que se nós enbredamos para isso, arriscamos a andar 10 anos a resolver uma coisa que às vezes não vale a pena. Portanto, as duas vertentes são defensáveis e eu posso provar que já conseguimos defender várias situações e ganhamos, mesmo a administração fiscal acabou por aceitar que, de facto, Sim, aquela mais-valia não existia, certo? Mas, lá está, como eu disse no início, é polémica e é preciso, muitas das vezes, atuar e em função precisamente de chamar a atenção da coisa. Isto é como uma questão
e já agora vou introduzir aqui outra questão que também tem a ver, não tem a ver com fiscal, mas tem a ver com taxas, que é o pagamento das taxas municipais ou vulgo licenças. Muitas das vezes pagam-se taxas desnecessárias por ignorância ou até porque alguém disse que tinha que pagar aquelas taxas. Sim. E, a maior parte das vezes, a fundamentação é simples, é fácil de fazer e as câmaras municipais sabem disto, mas taxam na mesma porque usam a ignorância do promotor, que está pressionado e que às vezes quer a licença e às vezes por 10 ou 15 mil euros até paga a taxa e não tem que a pagar. Certo? Portanto, às vezes nós aqui na área, trabalhamos a área mais comercial, deparamos destas situações e temos que, quando somos confrontados, a primeira coisa é não nos metermos no assunto, ou então, quando dissermos a um cliente, olha, sim senhora, nós vamos ajudar, ter a certeza daquilo que vai fazer e como é que o vai fazer, e por isso é que é necessário ter um parceiro que saiba depois defender isto. Ok? Deixai-me só dar um apontamento. Eu comigo mesmo, e as pessoas que não tenham receio da administração fiscal, porque as pessoas que trabalham na administração fiscal não são sapientes de tudo, e muitas vezes quem está, o nosso interlocutor que está a atender naquele momento, ele próprio diz, olha, a minha especialidade é IVA, eu hoje é que fiquei de escala para aqui, para a parte imobiliária, mas não percebo nada de imobiliário. E tu às tantas vais lá e dizes assim, epá, mas olha, mas eu quero tratar da parte imobiliária, então quando é que vem? Ou traga-me alguém que perceba, pois porque essa parte, então eu vou ali e já venho. Pá, já me aconteceu eu ter um imóvel em que me fazem uma guia de pagamento de era 7.970 e tal euros, mais um imposto de selo. E eu chego ao pé da senhora e digo, olha, eu peço-lhe imensa desculpa, mas isto é isento. Ah, não é não, senhor, o senhor vai ter que pagar. É que eu já emiti a guia. Eu digo, lamento muito. Olha, vá falar com o seu chefe, anula essa guia, porque aquilo que eu tenho que pagar é unicamente o imposto de selo. Ah, não, não. Está bem. Então como é que vamos resolver a coisa? Não, está passada, olha, passa que é para o próximo utente, siga a sua vida. Está bem, olha, então é assim, eu vou apresentar a respectiva queixa formal diretamente junto do chefe da administração fiscal. E invoquei exatamente a legislação onde estava tudo programado, até, e disse, atendendo a isso e atendendo ao valor que existe, eu arrogo-me no processo de não fazer o pagamento desse montante e, portanto, agradeço a anulação do. Passado uma semana, a senhora manda-me um e-mail a dizer: peço imensa desculpa, tem toda a razão, já fiz a anulação. Aqui vai a guia do imposto de selo. Depois eu também fui sacrista, chamemos as contas. Eu fiz as contas ao imposto de selo, digo: peço imensa desculpa, mas estão 13 cêntimos a mais. Agradeço a retificação dos 13 cêntimos, que mais me. Mas como é que é possível? Faça lá as contas. O montante base é este, portanto, o que significa que é isto, o valor que vai dar é este, certo? Ah, tem razão, tem razão. Vou anular a anterior. Ai, o trabalho que me vai dar. Lamento muito, minha senhora. Portanto, isto para dizer o quê? Quando vão a uma administração fiscal ou quando têm alguma dúvida, questionem a quem direito, a nós, parceiros que aqui estamos, a nós, séniores que aqui estamos. Olha, gostaria de tirar uma dúvida. Como é que é isto possível? Sim, senhor. E nós, a partir daí, analisamos e dizemos: olha, há possibilidade disto. Se for mais alguma, se houver necessidade de um trabalho com mais cuidado, ok, haverá uma situação honorífica. Não havendo, sendo uma coisa relativamente simples, não há qualquer conceito de honorífica. Há uma ajuda, porque é para isso que somos um time. Pronto, basicamente. Ok? Muito bem. Então, depois daqui de todos estes desafios, há mais alguém que quer colocar alguma questão sobre esta questão da área fiscal ou da área das implicações fiscais para passarmos ao próximo tema? Bem, se não há, quem aqui isto é como no casamento, ou digam agora ou calem-se para sempre. Portanto, se não há, vamos passar aqui ao próximo tema. Então eu quero apresentar aqui o nosso colega Carlos Balboa, que é nosso colega da EXP Espanha e que, além de ser um jovem muito competente, muito trabalhador, tem dedicado os seus últimos tempos a procurar, investigar, tratar e trabalhar um conjunto de outras entidades que estão a nascer fruto de tecnologia e fruto de tudo aquilo que até o Edmundo falou, que é da diversificação de soluções financeiras para o setor imobiliário, seja ele qual for. E, portanto, o Carlos vai aqui fazer uma apresentação, falar um pouco sobre isso, sobre o que é que vai nascer, sobre quais são as possibilidades e também
um pouco sobre a realidade que está a mudar na área financeira e na área do investimento, e, de certa forma, aqui o grande contributo, eu acho que a grande novidade é essa, é desmistificar um pouco do que é o ser um investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, na área imobiliária e quais são as vantagens e as oportunidades que esse investidor e nós, como investidores, podemos descobrir aqui uma boa fonte de rendimento. Carlos, podes te apresentar e então tratar deste assunto. Bom Muito día, obrigado. bon día. Algúns xa me coñecen, o meu nome é Carlos Balboa, eu son da España. Peço disculpas polo meu pobre portugués, mas hoxe preparei unha presentación para poder acompañar e vostedes van a poder solicitar ao David. Tamén peço disculpas porque os obreiros están traballando na fachada e momentaneamente acontecen estes pequenos ruidos. Sinto moito, non é cousa que eu posa controlar. Ben, como vocês saben, eu son un membro da XP. Nesta nosa compañía temos gosto de atraer novas propostas e novas soluções. E estas son, hoxe, vamos a tratar dúas soluções tecnolóxicas nas quais estamos traballando no grupo de XP Commercial Group, liderado por David Almeida, e no cual eu formo parte. Un clube de investimento privado é unha comunidade fechada de persoas con intereses comuns. Teñen Podes Vocês continuar. podem acompanhar a Podes lectura. continuar, que não se ouve barulho, por isso podes continuar. O modelo de investimento é colaborativo, permite reunir capital para acceder a proxectos e ten unha natureza privada. Esa é unha característica moito importante. Este tipo de proxectos permiten acceder a oportunidades exclusivas, investimentos preanalizados, activos disponibles e xeran uns beneficios pasivos que son moito interesantes para investidores dunha capacidade limitada, que é principalmente o objetivo deste tipo de espazos. A diversificación dos investimentos permite ás persoas con tickets mínimos de entre 1.000 e 5.000 euros accesar a activos industriais, proxectos inmobiliarios, a financiamento colectivo ou a proxectos de enerxías renovables ou tecnoloxías. Eh, este é un club que está funcionando aquí na España. Outro grupo de axentes que tamén están na XP, que están liderados polo Eduardo Sánchez, os que sean membros da XP poden procurar no Workplace, lanzou adiante este proxecto e nós estamos atraindo para Portugal un xemelgo, non unha copia, sino unha inspiración para facer o mismo. Vocês van a poder accesar a esta presentación, vocês aquí nesta página van a poder accesar a este club, facer a súa investigación e poder ver a funcionalidade. Neste caso, trátase dunha xestión profesional, cunha información transparente. Temos seguranza xurídica, evidentemente, contamos co apoio aquí na España e aí en Portugal de abogados de despachos que están especializados neste tipo de ferramentas para poder dar solución e dar cobertura legal nesta plataforma tecnolóxica que o que fai é facer accesibles os investimentos. Ademais, a través deste tipo de comunidades privadas podemos crear eventos exclusivos, facer intercambio, troca de experiencias e criar colaboracións estratégicas. Tamén criamos espazos para un networking de alto valor focado na área na que estamos investindo ou da que estamos traballando. Os prazos son flexibles, o perfil de risco está controlado, os investimentos son escalables. Unha experiencia que teñen estes solucionadores tecnolóxicos é que unha vez o club está en funcionamento, os investimentos son cada vez máis ágiles, máis fáciles, porque a xente xa ten confianza e deposita con máis tranquilidade maiores cantidades para levar adiante empreendimentos de máis envergadura. Sin máis, a través do David Almeida ou de cualquera xente da súa referencia no grupo de XP Commercial aquí en Portugal, van a poder ter noticias deste proposta. Ademais, aquí na España hai unha comunidade, que isto é outro tema interesante, que é un club de negocio. Isto xa é un espacio moito significativo no cual están reunidos emprendedores, investidores e profesionais de destacados ámbitos do mundo empresarial.
ten unhos valores, a ética, o apoio mutuo, unha visión internacional, e esa é a razón de facer esta presentación aquí para Portugal. Ten unha visión de exclusividade e cualidade, os perfis son evaluados individualmente e, evidentemente, tamén un servicio comunitario. Non solamente facemos negocios, sino que tamén procuramos criar un conforto social. Aquí na España, vocês son coñecedores do que aconteceu en Valencia, cas inundacións, e recentemente eles fixeron un evento para promover un aporte económico para solucionar cuestións relativas a esa tragedia aquí en España. Os membros son seleccionados, este club de investidores privado ten un objetivo claro, que son empresas de mediano e grande tamaño, tamén profesionais cualificados, non soamente para empresarios, e os criterios de acceso son rigurosos. A estrutura é unha estrutura áxil, isto é unha asociación que está composta por delegados, coordenadores, directores de negocio e xerentes de verticais, no cual o real estate, o inmobiliario, ten un ámbito moito importante. Os sectores de desenvolvemento prioritarios están divididos en 5 aspectos concretos: o sector inmobiliario, os investidores, o investimento, do cual contamos con redes de ángeles, de business angels e de investidores de family office de aquí da España que están involuídos neste club, moi atentos ao que eu estou presentando de oportunidades en Portugal. O crecemento, a colaboración interna entre os membros do club é fundamental. Tamén temos un ollo posto no que se denomina en inglés M&A, Merge and Acquisitions, fusións e adquisicións, nese ámbito do mundo empresarial que precisa moitas das veces de botar para diante, de ir para diante con proxectos que teñen agotada a súa vida coa xerencia actual, que están buscando o que nós denominamos unha xubilación dorada. E, evidentemente, unha vez máis, a comunidade é un pilar fundamental. Críanse eventos de forma periódica, temos un traballo compartillado, como vocês poden comprender, é un espazo de moita confianza no cual se reúnen personalidades daqui da España, están presentes en Francia, en Italia, en México, e están moito interesados en que Portugal, a través da miña presentación, poda criar un pequeno grupo de inicio. Evidentemente, críanse oportunidades de networking, enfócanse en investimentos e en proxectos de alto valor. Temos reunións mensuais, é unha rede global de contactos, hai unha plataforma digital, unha aplicación móvil moi áxil, moi simples de utilizar, na cual xa podemos participar como membros freemium para comprender o alcance. Cualquier persoa que este interesada pode solicitar facer parte de Smart Meeting en cualquera das súas posibilidades, e vocês teñen acceso á página web do Club de Investimento, smartmeeting.pro, e vocês teñen acceso a través de min, como delegado de negocio para Galicia e o norte de Portugal, a cualquier solución e a cualquier consulta que vocês queiran facer. Eu son agente inmobiliario, como dis, director de negocio, teño o meu foco posto na área comercial, traballo moito motivado polo grupo do David Almeida, con moita intención e con moitas ganas de alavancar, de levar adiante grandes proxectos que sirvan para poñer en valor a comunidade que nós temos aquí entre Galicia e Portugal. Quedo a vosa disposición para cualquier cuestión, se alguén fica a vontade facendo preguntas, eu procurarei responder, e agradecerei ao David Almeida que compartille esta presentación, na cual vocês teñen os meus contactos, os enlaces, os links, e poden ampliar a información. Obrigado, David. Muito bem. Então, na prática, temos aqui duas soluções inovadoras, exclusivas, porque ainda não existem em Portugal, e nós vamos ter detentores, através lá está, do privilégio de estarmos dentro de uma companhia multinacional sem fronteiras, e que aquilo, a colaboração das boas práticas, aquilo que se faz num determinada latitude, pode ser trabalhada e estudada para outra, e a partir daí criarmos grandes oportunidades. Eu vou fazer uma pergunta muito direta ao Carlos. Destas duas soluções que estamos a trabalhar, e que o Carlos é o que está responsável por todo o processo de transição e adaptação para a realidade portuguesa, na prática, como agente imobiliário,
em que é que nós podemos, como é que nós podemos ou apresentar isto a clientes nossos ou, no fundo, criar soluções para a nossa carteira de imóveis ou os nossos clientes. Bom, vámonos a centrar no club de investimento privado porque acho que é a ferramenta máis ágil, máis dinámica que nos pode permitir traballar. Nós, membros da XP, somos habituados, somos educados na partilla e na colaboración continua. Polo tanto, esta ferramenta que se está a disponibilizar para todos nós permite aos axentes debidamente identificados na plataforma e coñecedores da metodoloxía de traballo publicar as súas propiedades para levar adiante estes investimentos colaborativos privados nun entorno fechado. Esta é unha primeira maneira de acceder a unha alternativa para a comercialización dos nosos produtos. Nós publicamos o noso emprendimento que ten unha característica, pois é un conxunto de apartamentos que están en arrendamento e teñen unha rentabilidade X, 5 do 6%. O club de investimento, que é unha entidade xurídica, vai a canalizar estes investimentos dos investidores que fan parte do club e desta maneira nós vamos, como agentes, levar adiante unha transacción, o cual nós temos os nosos honorarios, o que teñamos recoñecido no mandato de intermediación inmobiliaria. Esta é a primeira maneira na que xeito no que nós podemos beneficiarnos deste club de investimento. Un segundo xeito, sendo membros deste club de investimento, se nós acercamos investidores ao club de investimento, hai un pequeno X desa cuantidade que o investidor deposita que tamén nos beneficia. Polo tanto, nós o que estamos criando o que se denominan beneficios pasivos. Nós criamos unha carteira de investidores que confían en nós como corretores inmobiliarios e como persoas do mundo dos negocios, atraímos a eles a un espazo no cual nós temos unha presencia directa, porque nós podemos levar adiante publicación dos nosos produtos, e se eles fan un investimento de 1.000, de 2.000, de 5.000 euros, un pequeno X, unha pequena cantidade, vai a estar na nosa conta dunha maneira continuada. O investidor que o atraio a esta plataforma forma parte do meu árbol de investimento. É igual que nós na XP, se atraemos agentes inmobiliarios, creamos unha relación que nos beneficia no concepto revenue share. Ao final, trátase de replicar constantemente todas as coisas que nos levamos como ADN, como característica dentro da nosa compañía, da XP. Despois, o Club de Negocios é un espazo moito significativo no que se van a realizar eventos en Portugal e no cual nós vamos a poder participar como invitados, atraindo empresarios de ámbitos moi diversos, e eso vai ser un espazo cualitativo da élite empresarial do noso ambiente, o cual nós vamos a poder referir. Tamén hai, se nós traballamos nesa dirección, un recoñecemento para o que neste club chaman catalización, que non ten máis que ver ca mediación dos negocios. Se unha empresa quere vender un produto nun país e o agente a través desta rede de negocios pon en contacto e participa, colabora e facilita a mediación dese negocio, vai tamén compartillar os beneficios. Pero isto é unha rede de negocios, non é un espazo especificamente para o sector inmobiliario, aínda que nós, como corretores inmobiliarios, tamén podemos propoñer activos da nosa carteira. Hoxe, en día, na rede de España, xa hai dous produtos que están presentados polo David Almeida, unha planta de valorización de residuos electrónicos e un emprendimento na región de Amial, en Oporto, para uns apartamentos de luxo. E vamos a continuar a presentando produtos do mesmo xeito que en cualquier outro espazo de promoción para a procura de investidores. David, resto da xente. Aquí, ao final, o que se trata é de criar oportunidades e atraer investidores para os produtos do Portugal. Creo que estou respondendo dunha maneira moito ampla á súa pregunta, á túa pregunta. Então, e se eu quiser ser investidor no clube de investidores, eu sou agente imobiliário, tenho uma poupança e quero ser investidor, só que
eu tenho só 5 ou 10 mil euros. Como é que eu ganho dinheiro como é que eu faço para poder rentabilizar esse negócio? Ou esse Bueno, dinheiro, essa poupança, no fundo. a, a- a idea do club de investimento privado, sobre todo nesta primeira fase, é criar oportunidades relativamente rápidas. 6 meses, 5 meses, non máis de non chegar ao ano, porque os investidores precisamos ver un retorno significativo do noso investimento e comprender a funcionalidade desta plataforma. Un exemplo práctico pode ser, por exemplo, neste caso, que está aberta na España, no Club de España, é un investimento en Lanzarote, nas Illas Canarias, é un proxecto de investimento para criar para levar adiante uns apartamentos que van ser operados por un operador externo e precisan dun capital para licenzas, a facer o home staging, o amoblamento dos apartamentos, facer toda unha serie de coisas que permitan que isto xere un beneficio. Entonces, aquí vos, como invitados, non van a poder percibir cuál é o rendimento, pero creo lembrar que este estaba en torno a un 20% que se resolve en 6 meses. Se eu invisto 1.000 euros, eu percibo un 20% ao final de 6 meses. Pasan vos esas súas contas, se vos suben o investimento, van a percibir maior cantidade de dinheiro. Esta é a clave. Por eso nos procuramos tickets de investimento a partir de 1.000 euros, porque queremos que a xente confíe no que está facendo. Insisto, isto ten transparencia, xestión documental, contratos, non é algo feito na barra do bar, non vamos sentarnos nunha cafetería e intercambiar dinheiro. Isto está organizado dunha maneira transparente e perfectamente trazable. Nos temos todo un conxunto de cuestións que temos que ter en conta. A primeira, nós como investidores temos que estar debidamente identificados con noso KIC e con ca nosa conta bancaria para criar un entorno de seguridade ante o blanqueo de capitais. Bueno, vocês saben que no mundo do investimento, tanto a nivel grande como a nivel pequeno, hai que cumplir unha serie de requisitos legais. Ademais, unha coisa que é importante, estes clubs de investimento privado están sendo o criadeiro para investimentos moito máis importantes xa no ámbito da blockchain e da tokenización de activos inmobiliarios do mundo real. Mais, como a normativa, particularmente en Portugal, todavía non permite levar adiante este tipo de proxectos dunha maneira simples, áxil e fácil de comunicar, o noso, a nosa proposta é iniciar por estes espazos con un control moito máis limitado, con un control moito máis directo. Muito bem. Ahm, e já agora, pronto, já fiz a pergunta como investidor, agora vou fazer a pergunta como agente imobiliário. Eu tenho aqui uma casa de um cliente meu que está à venda por 150 mil euros. No entanto, ela está devoluta, precisa de que se realizem obras de requalificação para depois conseguirmos vender a casa por 350 mil euros. O valor das obras que necessitamos são mais ou menos 60 mil euros. No entanto, o dono, portanto, o proprietário, não tem esse dinheiro. Como é que ele pode ir buscar esse dinheiro para fazer as obras e vender, e depois nós comercializarmos a casa por 350 mil euros? Pois, cos números que você está falando, ten aquí un produto que xa foi finalizado na ciudad de Gijón, aquí en Asturias, no norte de España. Son moi similares. Esta casa posiblemente estaba en torno a 120, 130 mil euros, precisaba dunha reforma e dunha adecuación á normativa enerxética, cambiar a caldeira, amueblar a casa, cambiar o suelo, cualquier coisa, e ese é o precio que está na búsqueda de salida, que é o obxectivo que nós temos que investir. Por lo tanto, insisto, aquí na plataforma de invitados non podemos ver os números, pero nun tempo de 10 meses esta obra foi este proxecto foi apresentado por un corretor inmobiliario, tiña un precio,
tiñan os custos que o Edmundo antes falou, tamén temos que ter en conta os custos de registro, de impostos, todo o que seña preciso, e esa é a nosa búsqueda económica para levar adiante o proxecto. Está finalizado. Un similar temos aquí outro, neste caso é unha casa, é un predio completo, non é unha solución habitacional, non é un piso, como dicimos aquí na España, e ten unhas características diferentes. Neste caso, a procura é de 120.000 euros. Como ven, aquí hai un obxectivo de 15 meses de duración do investimento, porque, pola apariencia, xa percibimos que se trata dunha casa no ámbito rural, que vai a precisar dunha intervención moito máis profunda. O corretor inmobiliario ten que presentar produtos delimitados, claros e simples. Neste caso, intuímos que xa temos un estudio de arquitecto, unha primeira consulta para saber se é viable ou non é viable levar adiante unha reforma, se está afectado por algún tipo de protección, neste caso patrimonial, rural, por ser do ámbito rural. Todas estas son as cuestións que nós, os corretores, temos que ter previstas para facer un completo traballo de preparación dun produto. Contar cos colaboradores no noso ámbito, xa señan arquitectos, procuradores ou cualquier outra coisa que seña precisa, para ter un produto pronto para presentar e desa maneira ter un negocio fechado. Insisto, nós estamos aquí traballando en Portugal para levar adiante esta proposta e que teñamos a oportunidade de coñecer esta ferramenta, de propoñer os nosos produtos en Portugal, quen teña produto en Portugal, para ir criando esta alternativa de comercio do noso activo, da nosa carteira inmobiliaria. Non sei se estou respondendo correctamente á túa pregunta, David. Não, eu por mim estou esclarecido. Deixa-me só, Eu só posso quis fazer só agora, uma só quis pergunta? pôr as minhas dúvidas para agora toda a gente poder pôr as suas. Eu estou encantado com isso. Posso fazer só uma pergunta, Carlos? Verifica se estou correto no raciocínio. O clube de investimento, ou seja, quando é vendido um ativo, é o clube de investimento que adquire aquele ativo e que passa a ser ele a desenvolver esse mesmo ativo. Isto na perspectiva da venda do promotor imobiliário que faz a venda. Do ponto de vista de investidor, significa que ele está diretamente ao clube de investimento a dar um valor financeiro, a transferir capital para ele, e em que diz assim: na expectativa, vou ter uma obtenção de um rendimento, estou a autorizar aquele clube a investir aonde ele desejar, porque o meu objetivo é o retorno financeiro a 6, a 1 ano, a 2 anos, seja o tempo que for. Correto? É nessa perspectiva. Sim, exactamente o que você está a falar. Mas Ok. é importante percibir que é un club de investimento privado, Sim, fechado. sim. Non é público, non se pode levar adiante unha publicación aberta porque a normativa europea, que é a que nos rige, orienta a que os ámbitos de investimento financeiros, cando son públicos, teñan que ter un control a través dos bancos centrais de cada país, e esa Uhum. é a explicación que eu estaba a falar da Exatamente. MiCA, da lei MiCA, con respecto á blockchain e á tokenización. Ora, muito bem. Então está aberta a discussão e a participação de quem quiser participar, ou para fazer perguntas aos nossos dois convidados, se alguém, se já agora surgiu, ou então para fazer algum tipo de comentário ou algum tipo de avaliação aqui a esta hora que passamos aqui, se foi útil, se não foi, se vale a pena continuar com este ciclo ou não, ou e estamos abertos à vossa participação. Temos. Eh, Posso só fazer uma questão? Claro que sim. Esse fundo que o Carlos falou, eh, imaginando que há uma jovem que quer comprar uma propriedade para primeira habitação dela, propriedade essa que tem uma casa para reconstruir. Ela,
ela tem pouco fundo. Ahm, estão-me a ouvir? Sim, sim. Eu deixei de vos ver. Ela tem pouco capital próprio. Como é que esse fundo poderia servir para ela ou não? Carlos, estamos a falar do clube de investimento. Como é que o clube de investimento pode intervir nesta situação? Seja, aqui estamos a falar de um empréstimo individual, praticamente, ou seja, ela é adquirente e ela é seria investidora. Por um lado, quem é o proprietário era já entregue duas coisas num. Era feita a venda, portanto, pelo promotor, e ao mesmo tempo já tem alguém que é o adquirente, mas que não tem o capital todo e quer fazer um pedido de empréstimo para a remodelação da casa, chamemos-lhe assim. Pronto. E que só Sim, tem uma parte de capital, vamos considerar nessa sim, perspectiva. sim. Mas aqui, desculpa intervir, que há aqui, acho que é uma dúvida minha. Há duas coisas que são diferentes. Uma coisa é a aquisição. Portanto, ela tem que adquirir pelos meios normais, seja do que for, e depois é a questão das obras. Das obras ela tem duas soluções. Ou vai à banca pedir o dinheiro para as obras e faz o contrato, contratualiza as obras que depois tem que colocar em cima daquilo que comprou, ou então pode, e aqui é que será a questão, pode ir ao fundo, precisamente, ou ao clube, pedir uma quantidade de dinheiro para as obras contratualizando com o clube depois o método e a forma de pagamento dessas obras. Acho, Ok, acho que deve ter. O Carlos vai confirmar, mas eu julgo que na lógica há aqui duas situações, porque uma coisa eu querer comprar uma coisa, tenho que comprá-la, e depois é pedir ao clube financiamento para as obras. Não sei se é assim, mas o Carlos vai explicar. A ver, sí, mas eu acho que o sentido deste club non é para unha solución persoal individual. O sentido deste club, abrín a miña página web e a miña plataforma. O sentido deste club é que os investidores ou nós, como corretores inmobiliarios, atraiamos investimentos que teñan unha rentabilidade rápida. Neste caso, o exemplo que está en funcionamento, que está na procura de 283.000 euros, ten un ticket mínimo de 1.000 euros e unha rentabilidade esperada do 7%. Nós podemos accesar aquí a información do activo e vannos a explicar en que consiste o proxecto, que é o que buscamos, que é o que queremos e para que precisamos, quen está detrás. O sentido deste club está orientado a un ámbito dos negocios. Eso non implica que cuando o club teña unha masa crítica de investidores, posa facer o que vos está dicindo agora, que é unha persoa busca un financiamento en condiciones favorables, pois pola razón que seña, non pode acceder a crédito habitacional, máis é unha persoa solvente, que posúe 10 propiedades en Portugal. Raro sería que non pudera accesar a crédito habitacional. Pero nese caso, como solo precisa para facer a reforma e xa hai unha cultura de club, aí tería sentido nese caso. Mas eu considero que eso é cando nós estamos na etapa en que o club funciona, ten eventos periódicos, abre novas oportunidades e crea novas relacións de negocio que están por riba da base que nós temos que ter en consideración neste primeiro momento. Aquí trátase de atopar oportunidades de investimento flash, rápidas, nas quais a entrada e a saída está perfectamente definida, o activo garante o investimento, que é dicir, non podemos pedir 1 millón de euros para un activo que garante 100.000. Eso non ten lógica ninguna, non ten sentido. Non fai seguranza, non fai un entorno confortable para que nós investamos e nós atraiamos investidores. Eu acho que aquí o que se trata é de democratizar o acceso ao investimento. Hoxe en día, cando nós falamos de investir, pensamos en grandes números, grandes proxectos, facer grandes coisas, persoas con gravata,
sabendo moito, e non é realmente así. Os investimentos son de esa maneira, evidentemente, mas poden ser de outra, e son realmente de outra. De feito, os investimentos colaborativos na comunidade son moi cotiás, é moi habitual facer. Aquí en España nos pagamos a comisión de festas, 30 euros o ano para que na nosa freguesía veña unha orquesta, veña un evento. É dicir, a colaboración no investimento non é algo alleo á realidade, mais estas ferramentas permiten que as persoas ollen para os produtos inmobiliarios como, como oportunidades de negocio. Creo que así estou respondendo a túa pregunta. Perdón, Sim, non achei. sim, Ana, Ana. Eu Ana. acho que a túa pregunta é para un momento posterior, no cual nós estamos nun club, somos moitos, facemos eventos, temos oportunidades, criamos novas solucións para situacións como esta, que alguén precisa un crédito rápido para facer unha reforma rápida. Nós coñecemos a obreiros, a constructores, pero é diferente, é outro espacio diferente. Non sei se você percibe Sim, a dinámica que sim. eu pretendo presentar hoxe. Ok, ok, percebi. Ora, muito bem. Então, vamos aqui ver se há mais alguém que tem algum comentário a fazer. No entanto, o objetivo desta apresentação primeira aqui neste webinar, ou nesta reunião, é precisamente não ainda o lançamento desta ferramenta em Portugal, porque ainda não está em condições de ser lançada em Portugal, mas sim dar a conhecer, porque tem a ver com aquilo que nós vamos debater durante este ano, que é os desafios e as oportunidades que estão dentro do setor imobiliário. Portanto, é, no fundo, mostrar e dar a conhecer de forma geral aquilo que está a ser trabalhado para que, dentro do setor imobiliário, haja cada vez mais uma diversificação diferente de ferramentas, uma diversificação diferente de soluções para nós, como agentes imobiliários, porque, como disse o Carlos muito bem, é para a nossa atividade profissional. Portanto, é para que nós tenhamos ferramentas que nos permitem estar à frente do mercado, estar a criar valor e a criar soluções personalizadas à realidade do nosso cliente e assim desbloquear e assim criar mais atratividade e produtividade para o setor imobiliário. Portanto, este tipo de ferramentas, como no futuro vão ser apresentadas outras, que estão também a ser estudadas e desenvolvidas, são ferramentas que, fruto da digitalização e também fruto da comunidade de profissionais que nós temos e que são muito ricas em partilha, e tudo isto quero-vos aqui dizer que tudo isto nasceu com uma viagem minha a convite do Carlos e do Eduardo Sanches a Espanha, a um evento em Barcelona, onde isto foi apresentado e outras mais que no futuro vão ser apresentadas para já a realidade espanhola que já estão em funcionamento em Espanha, e isso fez com que eu visse a oportunidade de trabalharmos, fruto de nós estarmos dentro de uma grande comunidade, de trabalharmos para que isto seja realidade em Portugal. Portanto, a ideia é mostrar aqui que vai se abrir um novo mundo e que este mundo está aqui à frente. No espaço de 6, 7 meses, com certeza que, por exemplo, aqui a questão que o Carlos esteve a apresentar estará pronta a iniciar, e a vantagem é que, iniciando em Portugal, vai iniciar connosco. E, portanto, vamos ser pioneiros, e por isso é que nós estamos a apresentar isso hoje, para que toda a gente comece a mudar o mindset, comece a tentar criar curiosidade para perceber como é que isto funciona, de forma organizada, para que depois estejamos à frente neste processo. Mais uma vez, se houver mais alguém que quer intervir, esteja à vontade. Temos mais 3 a 4 minutos, que é para fecharmos a horas, que é às 11 horas. Se não, resta-me agradecer a todos e vamos trabalhar, porque hoje é quinta-feira e toda a gente tem agendas de trabalho para fazer. Mas eu não quero deixar que ninguém fique com a sensação de que não lhe dei a palavra. Muito bem. Mais uma vez, vai ser como há bocado. É como o padre. Se não tem nada a dizer, cala-se para sempre. Então, sendo assim,
Eu vou agradecer ao Edmundo a colaboração e o trabalho e o valor que trouxe aqui a nós na vertente. Vou agradecer ao Carlos para que também agradecer-lhe todo o trabalho que está a ser feito e para o tempo que ele aqui trouxe para nos apresentar isto e tudo que ele está a trabalhar para fazer aqui a ligação entre Portugal e Espanha e para que nós possamos ter esta realidade. E vou pedir a minha. Vou aqui, mas sabem que eu sou muito imprevisível, não combino nada com as pessoas. Portanto, eu vou pedir aqui à minha amiga Paula Pedroso para que, depois de tudo o que ela viu, ela que faça aqui um breve resumo, uma breve balanço e que feche este evento para que todos nós possamos ir trabalhar. Ok, David. Eh, eu gostei muito da intervenção do Edmundo, achei muito pertinente. Aprendi algumas coisas. E isto, no fundo, da vida é uma aprendizagem e é sempre importante este tipo de reuniões porque é aqui que vamos buscar alguns pontos que se- podem ser-nos apresentados a qualquer momento, como o caso do casal que se vai divorciar. Eu não sabia essa parte da, da fiscalidade. Da isenção. E Uhum. da isenção, exatamente. Eu acho extremamente importante e cada vez acho mais importante estarmos aqui reunidos a trazer estas questões. Também é a oportunidade da nossa comunidade começar realmente a crescer, a divulgar isto, porque no fundo isto é uma interajuda, no fundo está no nosso ADN, a ajuda com a nossa comunidade e também para os convidados, estamos sempre abertos, que coloquem questões e que estejam presentes, temos muito gosto em recebê-los. Claro que isto tudo o que é que isto vai trazer? Várias coisas. Vai-nos trazer mais conhecimento, mais confiança quando estivermos a falar com clientes proprietários ou compradores, e isto vai também representar um maior profissionalismo em relação à nossa pessoa, e isso vai se traduzir em negócio. Portanto, acho que devem pensar nisto, porque é realmente com estes passos que nós vamos evoluindo, vamos ganhando o tal know-how necessário para estar nos negócios. E também nós temos que pensar uma coisa: eh, a tecnologia de hoje, amanhã está obsoleta. E o trabalho do Carlos tem sido extraordinário, porque ele está sempre numa busca incessante de conhecimento de nova tecnologia para nos vir apresentá-la para nós estudarmos. Já sabemos que se ela é desenvolvida em Espanha, terá sempre que ter um período de adaptação a Portugal, mas esta e outras que estão na calha que eu própria vou analisar também uma, mas não vou falar hoje sobre ela, porque acho que isto tudo merece depois outro webinar para a apresentação dessa tecnologia. O que eu quero dizer com isto é que estejam connosco, porque este grupo não é estático, ele é dinâmico. Está sempre a encontrar as melhores soluções para o momento, porque nós temos que pensar uma coisa, como o Edmundo disse, a solução da banca já está ultrapassada. A solução que a banca tem para oferecer aos clientes já está ultrapassada. O que o Carlos apresentou é uma prova disso. E nós, se queremos estar no mercado, temos que estar em evolução constante. E temos que ter conhecimento das melhores ferramentas que estão aqui no mercado. E temos que trabalhar e temos que estar com elas, com essas ferramentas. Porque se nós não estamos, nós temos que pensar uma coisa: vão estar outros. Esse é que é o ponto essencial. Portanto,
antes nós do que os outros, porque depois são os outros que vão concretizar negócio e nós vamos estar aqui parados. E também temos que pensar que estamos na imobiliária mais tecnológica que existe no mundo e cabe também a nós, porque somos parte da companhia, também fazer crescer nesse sentido. E essa busca parte de cada um de nós. Também é muito importante. Se tiverem conhecimento de alguma tecnologia, venham aqui até aqui, apresentem essa tecnologia e nós vamos avaliá-la, vamos ver se há possibilidade ou não de se integrar aqui em Portugal e vamos avançar, façam o mesmo trabalho que o Carlos fez. Portanto, cabe a cada um de nós também fazer parte dessa evolução constante que a tecnologia nos está a trazer. Tá bom? E obrigada, David. Foi um gosto estar aqui e quero agradecer também a presença de todos. António, muito obrigado a todos, aqueles que Obrigado a participaram todos. ativamente e aqueles que assistiram e que participaram passivamente. Espero que tenha contribuído para o melhor, para mais valor para as vossas carreiras, para o vosso conhecimento, como disse a Paulo, para o nosso crescimento de todos. E no próximo mês aqui estaremos com um outro webinar, com mais dois temas, na sequência deste ciclo. Quero também já informar que nós tivemos aqui num grande evento no Aeroparque, aqui no Norte, em Santa Maria da Feira, há 2 semanas, e que foi um êxito. Nós próprios organizámos lá quatro palestras, em que foi denominadas, chamadas pela organização Palestras do Conhecimento, e que esse é o nosso trabalho no dia a dia. Estaremos presentes também com o stand e com alguma intervenção direta na CIL, em Lisboa, em abril, e mensalmente, digitalmente e também em eventos presenciais, onde é importante nós estamos presentes, é assim que, de evento a evento, é assim que, de participação em participação, nós vamos fazendo crescer a nossa carreira e isso é que é a nossa realização. Portanto, muito obrigado a todos e foi um prazer imenso estar com vocês. Até à próxima oportunidade. Bem-aja. Obrigado, bom dia. Bons negócios, um ótimo dia.